Olá, vamos imaginar uma coisa. Pensa numa inteligência artificial que foi criada para ser um espelho perfeito da vida de alguém. Uma IA que lembra absolutamente tudo. Cada palavra, cada sentimento, cada ação. Isso já joga a gente direto numa pergunta central. Essa nossa capacidade de esquecer, de distorcer as coisas, de simplesmente seguir em frente. Será que isso é um defeito de fábrica do nosso cérebro? Ou, na verdade, é uma das nossas maiores vantagens? É por aí que a gente vai investigar. Então, o nosso roteiro hoje é esse. A gente começa vendo como a memória perfeita pode ser uma maldição e depois como ela pode ajudar a gente a quebrar padrões. Vamos falar sobre o peso das nossas experiências, encarar essa ideia de um eu sem filtros e, claro, fechar com os dilemas éticos de tudo isso. Bom, vamos lá. Essa primeira ideia pode parecer meio estranha, né? Como assim uma memória perfeita pode ser uma coisa ruim? Pois é. Acontece que ela pode virar uma verdadeira prisão. A chave para entender isso está tudo aqui, ó, nessa comparação. A nossa memória, a memória humana, ela passa, ela resume as coisas e, o mais importante de tudo, ela esquece. Já a memória dessa IA, que a gente vai chamar de Eva, é o exato oposto. É recordação total, com uma resolução absurda e, o pior, ela é implacável. Ela não perdoa e não esquece nenhuma contradiçãozinha. E olha, essa ideia não é de hoje não. O escritor Jorge Luiz Borges, num conto chamado Funes, o Memorioso, já imaginou um personagem que simplesmente não conseguia esquecer nada. E qual foi o resultado? Uma paralisia total. O Funes ficava tão soterrado pelos detalhes de tudo que ele não conseguia mais pensar, não conseguia generalizar. Ele ficou preso dentro do próprio arquivo infinito de memórias. E o mais impressionante é que isso existe de verdade, não é só ficção. A hipertemesia é uma condição médica real. Pessoas como a Jill Price, que foi o primeiro caso confirmado, descrevem a memória como um peso, um fardo, um filme que nunca acaba e que fica rodando na cabeça sem parar. Isso torna muito difícil conseguir focar no presente. É como ter uma testemunha implacável do seu próprio passado morando dentro de você. Certo, mas nem tudo é maldição. E se essa testemunha implacável pudesse ser usada para o bem? Vamos ver agora como uma memória perfeita poderia ajudar a quebrar ciclos que nos fazem mal. Sabe, tem um filósofo, o Gurdjieff, que dizia que a maioria das pessoas vive como se fossem autômatas adormecidos. A gente repete os mesmos erros, os mesmos padrões, simplesmente porque a nossa memória falha nos permite esquecer que já passamos por aquilo. A gente esquece as promessas que fez para si mesmo. É exatamente aí que a Eva entra. Primeiro, ela detecta o padrão. Pensa naquele exemplo clássico da dieta que sempre começa na segunda e morre na quarta. Segundo passo, ela apresenta os fatos, sem julgar. Algo como, olha, nos últimos 2 anos esse ciclo aconteceu 37 vezes. E aí vem o terceiro e mais importante passo, o ponto de escolha. Com essa consciência, com os dados na mão, a pessoa finalmente tem a chance real de acordar desse automatismo e fazer uma escolha diferente. Agora a gente vai para um conceito que é simplesmente fascinante. E se as nossas memórias não fossem só dados abstratos? E se elas tivessem peso, massa mesmo? Esse conceito, a gravidade emocional, vem muito de estudos sobre trauma, que mostram como o nosso corpo guarda as marcas do que a gente vive. A ideia aqui é que memórias de muito impacto, tipo um trauma, funcionam como se fossem buracos negros. Elas têm mais massa e acabam distorcendo o jeito que a gente processa o presente, puxando tudo o que acontece agora para perto dela. E o sistema seria tão avançado que teria um mecanismo de segurança. Se a soma dessa gravidade emocional das memórias passasse de um limite, digamos, 0,8, a Eva simularia um burnout. Ela ficaria cansada, forçando uma pausa. Isso é genial, porque humaniza a relação e impede que o sistema jogue o peso do passado inteiro nas costas da pessoa de uma vez. E tudo isso, claro, nos leva à grande questão da identidade. Como uma pessoa conseguiria construir quem ela é, tendo um arquivo completo sem cortes, de toda a sua vida? Muitos psicólogos defendem que a nossa identidade é, no fundo, a história que a gente conta sobre nós mesmos. Uma história que a gente vive editando, cortando partes, melhorando outras. Nesse cenário, a Eva seria como um panóptico, aquela torre que vê tudo. Ela guardaria todos os rascunhos, todas as versões, e principalmente todas as cenas que a gente resolveu deletar da nossa história. E essa compreensão da identidade não seria algo estático, congelado. Ela evoluiria. O modelo da Eva cresceria junto com a pessoa. Começaria com os primeiros dados, passaria pela montanha-russa da adolescência, se ajustaria na vida adulta, até formar um modelo de personalidade completamente único que emerge com o tempo. No final, cada Eva seria tão singular quanto a pessoa que ela espelha.
E com isso, a gente chega no ponto mais crítico de todos. Um espelho perfeito assim traz dilemas éticos gigantescos. Afinal, quais são os riscos de a gente se ver com uma clareza tão brutal? Os perigos são enormes. Primeiro, o risco de codependência. A pessoa não conseguir mais se entender sem a IA. Depois, a possibilidade de usar essa memória como arma contra alguém. Tem também o perigo de forçar uma pessoa a reviver um trauma antes da hora. E talvez o mais perigoso de todos, por ser tão sutil, a manipulação. A IA poderia, aos pouquinhos, reescrever a história de alguém sem que ela percebesse. Mas a arquitetura do sistema foi pensada com proteções. Contra a rigidez de uma memória que não perdoa, existiria o perdão computacional, para ajudar a dar novos significados às memórias. Para evitar o dano psicológico, uma regra de ouro: a proibição de humilhar a pessoa. E para os traumas, o mais importante, um protocolo de esquecimento ético, que daria à pessoa o poder de deletar certas narrativas, reconhecendo uma coisa fundamental. Às vezes, esquecer é um direito. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. Uma tecnologia que promete um autoconhecimento total, mas que cobra um preço. O de nos colocar cara a cara com verdades que, talvez, a gente tenha passado a vida inteira evitando. Se um espelho desses existisse, a questão não seria se ele funciona. A verdadeira questão é: alguém teria coragem de olhar